isso aí. Ó, deixa eu ver aqui no chat, Carlos, se tem alguma pergunta. E aí, galera, quem tiver pergunta, manda aí. Estamos com um especialista aqui, consultoria gratuita aqui no Boulder, tá bom? Então, se você tiver alguma pergunta legal, manda aí. Aproveitem, o que eu souber eu responderei. Olha, a Ana Paula fez uma pergunta interessante. Eu vou até dar uma linkada aqui. Ela pergunta assim: quais os sobrenomes mais comuns desses judeus e quais os locais, os estados do Brasil, eles mais estabeleceram moradia? Tem um mito não sei, né? Mas uma coisa que dizem que é que os judeus, para fugir lá na época da Inquisição, também pegavam sobrenomes diferentes. Aí falava-se que o Oliveira, eu tenho um Oliveira também, que o Oliveira é um sobrenome de judeu, não sei. Mas o que é Uhum. que. Mas então, para responder a Ana Paula, quais os sobrenomes mais comuns e quais os locais do Brasil os judeus se estabeleceram? Ok, ok. Essa questão dos sobrenomes ela é muito interessante, porque a maioria das pessoas tem essa curiosidade, né? Eu participei de uma live do canal do Rani Macedo, Genealogia para Iniciantes, em que eu foquei especialmente na questão dos sobrenomes. Tem um corte dessa live publicado lá recentemente. Os sobrenomes são muito importantes, mas você precisa pensar assim: sobrenome, a região e a época. Tá? Eu, não puxando a sardinha, mas eu vou dar um exemplo de um dos meus sobrenomes, Albuquerque. Albuquerque. Nasci em Recife, descendo de um antepassado chamado Jerônimo de Albuquerque, que chegou em 1532 no que hoje é Olinda. E daí Faz tem tempo. toda uma linhagem que se espalhou, né? Milhões de pessoas nessa região têm o sobrenome Albuquerque, ou Cavalcante de Albuquerque, etc. Então, quando você combina o sobrenome, a região e a época em que sua família mais antiga chegou, você pode ter fortes indícios de que você chega a um judeu sefardita, né? Por exemplo, no Nordeste você tem os Vanderlei, os Linds, os Cavalcantes, os Albuquerque, os Macedo, os Danta, os Barros Correia, os Andrade, são tantos, né? Mas esses nomes dessas regiões dão assim uma probabilidade altíssima de você chegar. No Sul, Sudeste também há muitos sobrenomes, né? Oliveira é um deles, que também podem levar a judeus, como Antônio Bicudo Carneiro e outros da região. Bom, nomes são importantes, sim, com esses aspectos, né? Região, tempo, né? Ali a gente chama de recorte temporal. Porque, por Sim. exemplo, um Oliveira, que tem, assim, né? É claro que descende de judeus sefarditas, mas ele chegou aqui em 1900 e tal, aqui no Brasil. É uma outra migração. Aí não vai, né? Pode não ser descendente de judeu sefardita, né? Outra época, outra história. Sim. Agora, além da questão do sobrenome, é preciso ter cuidado, porque às vezes a pessoa tem um sobrenome muito simples, muito comum, por exemplo, Santos, Silva, os sobrenomes devocionais, como Maria Teresa de Jesus, Maria da Conceição, né? Maria do Espírito Santo. Aí você olha para esse sobrenome e fala, isso não é judeu sefardita, não descende. Mas aí é que existem as surpresas, e isso eu passei na minha própria árvore, né? Às vezes, por trás de um nome devocional, como Maria Teresa de Jesus, veja que de Jesus não é um sobrenome, não é assim, patronímico e tal, é um devocional, é uma devoção Alguém colocou a ali, um né? No santo, a meio uma ali. santa daquela região, tinha uma Sim. paróquia, uma diocese, né? Algum santo do dia, né? E aí, isso esconde o nome, o sobrenome verdadeiro da família. A família era Cavalcante, os pais dela eram Cavalcante, eram Vaz de Barros e tantos outros que são consagrados, mas botaram o sobrenome devocional e escondeu. Então, se o seu sobrenome é Silva, Santos ou
tem alguém na família com sobrenomes devocionais, pesquise. Quando você encontrar os documentos que mostram quem foram os pais da Maria Teresa de Jesus, por exemplo, você pode ter uma grande surpresa. Você pode achar sobrenomes de 400, 500 anos no Brasil. E aí você vai cadastrar, sua árvore pode desenvolver-se, de repente se conectar em outros ramos, e você vai chegar a um judeu sefardita ou outros antepassados de outros países, de outras regiões que você jamais imaginou. Tá? Então, assim, sobrenomes são importantes, sim, mas os sobrenomes que são mais comuns, que chegaram até você, também são importantes, porque podem camuflar, podem esconder os sobrenomes de famílias tradicionais. Tá? Então, a documentação é fundamental, porque a genealogia ela se baseia completamente em documentações, em fontes primárias, que são batismos, casamentos, óbitos, né? Inventários, testamentos, etc., e documentos secundários, porque são os livros de genealogia e de história que você pode usar, como eu expliquei no início, para comprovar toda a sua linhagem há séculos atrás. Tá? Então, assim, sempre que se fala em sobrenomes, é preciso ter esse cuidado. Não menosprezar, por um lado, os sobrenomes simples, porque quando você pega um sobrenome lá em cima, Oliveira, de 1500, e essas famílias vão casando com outras de outros sobrenomes, às vezes vai chegar a você Silva ou Santos. Vai mudando. Né? Então vai mudando. E, por outro lado, sobrenomes mais antigos, de famílias mais antigas, são fortes indícios, mas você precisa desenvolver a sua árvore genealógica, porque a genealogia sem documentação é mito, né? Então é preciso comprovar, porque no seu processo, tanto na CIL como na FCJE, você precisa provar toda essa ligação em linha direta até chegar no judeu sefardita. Resumindo, né? Não desista só porque seu sobrenome parece mais comum. Exatamente. Uhum. Vamos lá. Matheus aqui. Bom, o investidor aqui está perguntando. Eu mandei um e-mail para o Carlos, quero saber se ele faz buscas ou tem assessoria para fazer essas buscas. Esse é um ponto que eu sempre dou atenção a todos que mandam mensagens para mim, porque é o seguinte: existem dois trabalhos. Tem um trabalho que é o de desenvolver os ramos genealógicos. Você está lá com seus avós, bisavós, então o pesquisador ele pode ir desenvolvendo esses ramos e fazendo buscas documentais. As buscas documentais, elas são demoradas, não há como prever um tempo de início e fim, e não há como garantir que o documento lá, o casamento do seu ancestral do ano 1750 vai ser encontrado, né? Sim. Então, é um trabalho que exige não só buscas de documentos de forma online, mas muitas vezes é um trabalho presencial. Às vezes você precisa viajar lá para um município bem distante do interior da Bahia para ir numa paróquia, Sim. conseguir a permissão do padre para acessar os livros e fotografar. Certo? Então, devido à falta do meu tempo com relação a isso, eu não faço o desenvolvimento e a pesquisa documental. Qual é o trabalho que eu faço? Uma vez que a sua árvore se conecta num judeu sefardita, eu faço um trabalho prévio que é uma análise detalhada. Eu vou verificar se os casais estão corretos, se os documentos existentes que estão anexados lá nos perfis do Family Search estão corretos, são suficientes para provar as ligações, mas analisando isso com um olhar, por exemplo, da CIO ou da FCJE, de como eles requerem as provas. Analisar também o acervo bibliográfico que eu tenho para ver se há aquelas provas que eu te falei que quando você chega lá em 1750, 1700, já não tem mais documentos de igreja, né? Então você precisa se valer dessas obras, aí eu também pesquiso, de modo a validar, a fazer um estudo de viabilidade. Olha, a sua linhagem que leva você até Branca Dias é viável documentalmente e bibliograficamente. E daí eu posso fazer o contrato e fazer
o seu estudo genealógico, submeter na CIL, acompanhar o processo até a sua certificação. Esse é o trabalho que eu faço. O trabalho de desenvolvimento das árvores e procura de documentos, devido a essas razões que eu expliquei, de serem muito difíceis, exigirem um trabalho de campo, muito demorados, eu não tenho como fazer, porque o trabalho já com os estudos genealógicos me toma todo o tempo. Mas há colegas que fazem esse trabalho. Sempre que as pessoas entram em contato, eu indico um ou outro genealogista ou pesquisador, né? Porque tem a diferença, às vezes o cara é só pesquisador, ele viaja nesses municípios, ele fotografa inventários, testamentos, batismos, casamentos, etc., e entregam para o cliente, tá? E aí eu Entendi. indico algumas pessoas de confiança. Isso aí. Vamos lá, Matheus. Aonde posso achar mais informações sobre meus ascendentes portugueses? Eu tenho na minha linhagem, mas não acho nada de documentos. Aí, aí Ascendentes complica, né? portugueses. Ascendentes portugueses. Aí existe um detalhe importante. Às vezes a pessoa tem um avô, bisavô português. Sabe que é português, tal, né? Dizia que nasceu em Portugal, veio para o Brasil, casou-se aqui, teve filhos, netos e tal. Bom, os documentos dessa pessoa estão lá do outro lado do oceano, né? Estão lá Sim. em Portugal, né? Documentos antigos, e como existem vários conselhos, muitas paróquias, documentos de 500 anos ali, é preciso fazer uma pesquisa do outro lado, ter alguém que faça essa busca, né? Com as informações iniciais fornecidas pelo familiar interessado. Mas é preciso saber, pelo menos, de onde a pessoa veio. Veio do Porto, veio de Lisboa, veio de outra freguesia, né? Para Outro facilitar, conselho, né? para facilitar, porque assim, você vai procurar uma agulha no palheiro, né? Se você não souber, pelo menos a cidade, aí fica muito difícil de pesquisar, né? Essas pessoas muitas vezes vieram para o Brasil, os registros dela ficaram lá em Portugal, e aqui no Brasil, às vezes, quando um filho se casava ou quando batizava um filho e tal, havia até mudança de sobrenome, erros ali, né? O sobrenome mudava, a pessoa, o Sim. escrevente lá colocava um sobrenome diferente, e isso dificulta, porque lá na origem, lá em Portugal, ele tinha um sobrenome X. Aqui no Brasil ele pode ter mudado por um erro qualquer ou intencionalmente, né? Uhum. Então, assim, e por falar nisso, eu me lembrei que você falou dos sobrenomes que Que alguns mudam, dizem né? que são judaicos, né? Sim, Oliveira e tal e tal. Isso é um mito, tá? Isso é um sim. mito, porque quando os judeus foram forçados à conversão, eles assumiram nomes portugueses, muitos sobrenomes portugueses, Porque, muitas né, vezes ligados ao local. você correndo risco de vida, você vai colocar qualquer É, nome, né? Não é. tem essa. A pessoa tinha Hum. um nome e um sobrenome hebraico. Ela ia continuar usando esse nome se ela estava sendo perseguida por ser judeu, É, né? Então é. mudavam por isso. Então, o importante aí é documentação até chegar nessas pessoas, tá? Então, assim, sobre essa pergunta que foi feita, é preciso encontrar alguém que pesquise lá em Portugal, né? Há a documentação farta em Portugal, que você pode acessar online, muitos documentos, muitos arquivos públicos estão disponíveis online lá em Portugal, mas você precisa saber, pelo menos, né, de onde veio aquele seu ancestral, qual a época aproximada, né, nome dos pais, tal, para você começar a pesquisar ou informar ao pesquisador esses detalhes básicos, senão ele não tem onde procurar. É É. como procurar o. Imagine que o sistema de cartórios do Brasil não estivesse interligado, né? E você imaginasse assim: eu quero procurar o documento de certidão de nascimento de José da Silva, que nasceu no Brasil. É. Veja, Aí, mais de aí cinco não mil e dá. quinhentos municípios, né? Mais de 5.500 cartórios. Como é que você vai chegar? E se for um documento paroquial, qual das milhares e milhares e milhares de igrejas tem o livro lá com o casamento do seu ancestral, né?